E a cena do dia que mais deu repercussão nas redes sociais foi a cena em que Tarcísio está do lado do Lula, lá em Santos, e toda a mídia tratou da seguinte forma: Tarcísio recebe afagos de Lula em Santos e ouve da plateia: volta pro PT. O presidente falou em restaurar a normalidade e fez acenos ao governador de São Paulo. Ali Lula também falou que Tarcísio foi um grande homem de obras durante o governo de Dilma Rousseff e também disse que vai vencer o Tarcísio nas eleições. Isso aí já foi o suficiente para as redes inflamarem. Seria o Tarcísio mais um traidor? Não é o que eu penso. E eu vou explicar para vocês qual é o meu ponto de vista, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vamos falar do STF aqui também, se der tempo. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Enfim, o que aconteceu? A inauguração de uma obra do túnel Santos-Guarujá. Nós estamos falando da maior obra de infraestrutura que pode acontecer dos últimos tempos e que vai resolver um problemão da população. Mas vamos analisar aqui alguns pontos. O Tarcísio respondeu, disse: olha, nunca fui do PT. Diz Tarcísio à CNN após evento com Lula. Durante a cerimônia comemorativa das obras do túnel Santos-Guarujá, apoiador de Lula gritou: volta pro PT, Tarcísio, arrancando gargalhadas da plateia, inclusive do próprio governador. Então isso aqui já foi suficiente para falar em traição do Tarcísio. Alguns apoiadores do Tarcísio se manifestaram positivamente ao Tarcísio, um ou outro que comenta aí nas redes sociais falou que o Tarcísio poderia estar se tornando o próximo Dória e que isso é muito arriscado. Dá uma olhada aqui no que falou o Tomé Abdu. Tomé Abdu, que é deputado estadual, é apoiador do Tarcísio, escreveu o seguinte: o governador Tarcísio de Freitas foi completamente constrangido durante o anúncio das obras do túnel para ligar Santos ao Guarujá. Não podemos cair nessa narrativa que a esquerda está tentando criar. E aí você assiste o vídeo aqui que eu vou estar colocando para você. Olá pessoal, vocês devem ter assistido agora há pouco o Tarcísio junto com o Lula e a postura do Lula de elogiar o Tarcísio, o pessoal gritando volta pro PT Tarcísio. Isso está me incomodando muito, sabe? Porque eu fico me colocando aqui na posição Tarcísio. Olha só, vocês acham realmente que ele queria estar ali? Gente, óbvio que não. Só que nós estamos falando da maior obra hoje no Brasil, que é a ligação seca ligando Santos ao Guarujá. O que o Tarcísio vai fazer? Ignorar tudo isso, não entregar essa obra à população ou ter que se sujeitar a tudo isso? E o Lula, habilidoso que é, elogia o Tarcísio, dizendo que vai brigar com ele nas próximas eleições, ou seja, vai enfrentá-lo nas próximas eleições em 2026. Para que ele faz isso? E volta para o PT, para fortalecer, para enfraquecer o Tarcísio com a base da direita. Se você que está em casa não compreender isso e atacar o Tarcísio, é porque você está sendo influenciado, infelizmente de maneira errada, a compreender o jogo político. Então, assim, eu estou muito chateado de ver o nosso governador ter que passar por essa situação e saibam, ele está passando por isso para poder defender São Paulo, para poder fazer o melhor para o nosso estado e para poder entregar essa importante obra que tanto vai ajudar a Baixada Santista. Queria que vocês fizessem essa reflexão. Olha, isso aqui é o meu ponto de vista. Fazer críticas ao Tarcísio agora, diante da situação que está acontecendo, é ver a política de maneira muito pequena. Vamos lá. O que você queria que o Tarcísio fizesse nesse dado momento? Falasse: não, eu não vou participar deste evento, eu não irei participar e eu não quero saber de qualquer vínculo ao governo Lula. Então, o Lula usa recursos federais, faz a obra, mostra o quanto o PT é bondoso e ganha bons votos em São Paulo. Tanto para o Boulos, que isso vai ter reflexo lá na capital, e também, depois, para tentar emplacar um Haddad dentro do governo de São Paulo. E Tarcísio não está cumprindo o papel dele de que é fazer pela população uma das obras mais esperadas. Dá uma olhada, só para você ter noção, como que funciona a regra aqui. Você está vendo esses dois pedaços de terra e uma baía que fecha aqui, um rio aqui, né, que entra aqui no meio aqui. Aqui é a entrada para o Porto de Santos. Então, você deve estar vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês aqui, beleza.
Vamos lá. Você deve estar vendo aqui no meio que bem aqui tem cinza uma estrada. Aqui para ligar uma ala à outra, você precisa de uma balsa, um ferry boat, né? Uma balsa. Não dá para fazer ponte porque você limita os navios que podem entrar ali. Então, para quem não utiliza aqui esse pedaço, olha o tamanho da curva que ele tem que fazer, horas de estrada para você sair daqui, tá? Da ponta de cima e chegar na ponta de baixo. Para você sair de Santos a Guarujá leva horas. Isso é uma coisa que você poderia fazer em pouco mais de 5 ou 10 minutos no máximo durante um túnel. Pois é, o Tarcísio deveria ficar de fora. Segundo ponto, Tarcísio deveria agir de forma irracional, criticar, brigar. Você vendo o sistema que aí está, você pode ter certeza que quem está criticando, falando que o Tarcísio vai ser o novo Dória, ou que o Tarcísio vai ser o novo Alckmin, está enganado, está bem enganado. O Tarcísio está fazendo um trabalho excepcional no estado de São Paulo. Então, assim, Lula só consegue o que ele queria, causar ali um furor nos apoiadores do Tarcísio, consegue criar ali uma ruptura, e eu digo para vocês, eles são espertos, são velhas raposas, tem todo o sistema do lado dele, e o Tarcísio está fazendo o jogo mais certo que poderia fazer. Hoje, levantar a voz, gritar, brigar, fazer arminha, dá cadeia. E te tira mandato. Então, o Tarcísio está fazendo o mais certo. O Flávio Bolsonaro também se manifestou. O Flávio Bolsonaro disse que Lula deve ter inveja por Tarcísio apoiar Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria inveja do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo apoio ao ex-chefe do executivo, Jair Bolsonaro. Pois é, muita gente entendeu a regra do jogo aqui e viu que não tem outra opção. Ou você pisa aqui em ovos, ou você está fora da jogada. Pois é, qual seria o seu caminho? Qual seria a sua ação no lugar do Tarcísio de Freitas? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos para outro ponto agora. O Lula, ele, sabe, você julga ali muito inteligente, um cara que vai ficar o resto da vida na presidência se depender dele. Mas eu queria que você abrisse aí um leque, uma lanterna, de que pode não ser bem assim. Tem muita gente que está rindo aí sobre a fala do Valdemar da Costa Neto de que o Alexandre de Moraes pode querer ser o novo presidente do Brasil. Vamos ver os fatos? Matéria da Gazeta do Povo. A investigação da ABIN, do STF, na ABIN, abre caminho para controle judicial sobre as ações de inteligência, ou seja, seria o Supremo Tribunal Federal controlando a ABIN, ou seja, a inteligência estaria subordinada não mais ao Lula, mas ao próprio Supremo Tribunal Federal. A investigação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes sobre a utilização dentro da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, do software First Mile, que fornece localização próxima de celulares a partir do número da linha, tem preocupado oficiais da inteligência. Para eles, há riscos não só de criminalização da ferramenta ou controle judicial de seu uso, mas também do judiciário tentar determinar quais outras técnicas de coleta de dados podem ser usadas e quem pode ser monitorado pelo serviço de inteligência. Nas decisões do caso, Moraes reprova o uso do First Mile, sem a necessidade e imprescindível autorização judicial, numa indicação que o monitoramento de dispositivos móveis teria que passar pelo controle prévio dos juízes. Vamos lá. Vocês têm noção do quanto eles estão utilizando bem o discurso aqui para ir cada vez mais avançando para cima, tanto do executivo, tanto do Lula também? Pois é, o Lula pode perder a majestade que ele tanto conta aí ter. É o seguinte, esse sistema do First Mile foi adquirido ainda em 2018 pelo Temer e foi utilizado a partir de 2019. Ele dá a geolocalização, ou seja, ele te fala aproximadamente onde você está só pelo número do telefone. Só que isso aí não foi utilizado só pela ABIN, não. As próprias agências, as próprias empresas já têm esse controle e eles sabem onde os aparelhos e as operadoras estão. Você já tentou acessar um aplicativo aí e o aplicativo fala
Ele quer saber a sua localização? Aí você vai lá e clica em sim para usar o Uber ou para usar outro aplicativo aí. Pois é. Então, as agências, as operadoras têm acesso de geolocalização, ou seja, sabem onde você vai estar. Tanto é que o Dória, lá durante a pandemia, falou em utilizar a geolocalização para punir aquelas pessoas que estivessem descumprindo o distanciamento ali. Lembra disso? O isolamento. Pois é, o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo falando nesse sentido. E sim, faz sentido, porque realmente aconteceu isso. Outro ponto de vista que a gente tem que falar agora, uma vez que a gente vê que o controle de segmentos do governo está indo cada vez mais para o STF, até para evitar o risco de que alguém possa se levantar contra o STF, como o Bolsonaro fez, e o Lula não está importando com isso, desde que ele tenha controle das estatais, desde que ele tenha controle ali do dinheiro, para ele está tudo bem, o que importa para ele é isso, desde que ele fique no poder, ele deixa o STF agir da forma que ele bem entender. Outra coisa que chamou a atenção foi uma fala do Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele falou que o Alexandre de Moraes vai ficar somente mais 5 anos no STF. E a fala do Luiz Fux despertou questionamentos. Matéria da Hora Brasília. Durante a abertura do ano judiciário, o ministro Luiz Fux comentou que o também ministro Alexandre de Moraes pretende ficar somente mais 5 anos na Suprema Corte. A fala do magistrado levantou um alerta sobre a possibilidade de se arriscar na política e talvez tentar um cargo eletivo após a saída da Suprema Corte. O que chamou a atenção aqui? Alexandre de Moraes tem 55 anos. O prazo para um ministro ficar no Supremo Tribunal Federal é até os 75 anos. Ou seja, Alexandre de Moraes tem mais 20 anos pela frente. E não 5. O porquê ele sairia? Para concorrer a qual cargo? O porquê Valdemar da Costa Neto jogou aqui a informação de que Alexandre de Moraes vai tentar concorrer à presidência da República. Pois é. Então, pode parecer uma coisa esdrúxula, mas esse aqui é o Brasil. É o Brasil onde o Flávio Dino sai de governador do Maranhão, ex-PCdoB, Partido Comunista do Brasil, se torna ministro da Justiça do Lula, a quem ele traiu enquanto era governador do Maranhão, se torna ministro da Justiça do Lula, senador da República também, e depois ele vai para o Supremo Tribunal Federal. A dança das cadeiras aqui é inequívoca, então vai se acostumando com a ideia. A grande possibilidade de Alexandre de Moraes ser o próximo presidente do Brasil. Pois é. Tenso, né? Imagina ele como presidente totalmente alinhado à Suprema Corte. É aquilo que você pensou mesmo. Grande abraço, pessoal. Fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.